Olá amigos, continuando aqui a nossa série sobre as grandes religiões mundiais. Hoje eu vou falar com vocês sobre a religião chinesa. A religião tradicional chinesa, ela é composta por duas grandes filosofias que se sincretizaram para poder formar a base então da religião chinesa. Essas filosofias são o taoísmo e o confucionismo. É importante você notar aqui que o taoísmo ele tem uma dimensão mais espiritual, uma dimensão mais metafísica e que fala de uma forma mais oracular mesmo, uma forma mais mística. Enquanto o confucionismo ele é uma filosofia mais prática, uma filosofia mais cotidiana, que diz respeito mais às relações humanas, à sociedade, à ética, à moral, os bons costumes. Começando então com o taoísmo ele é proposto então por um filósofo chamado Lao Tse. Lao Tse ele é aproximadamente contemporâneo do fundador do confucionismo, que foi Confúcio, né? Não existe uma certeza absoluta, historicamente falando, do nascimento e do período de vida deles, mas se tem uma estimativa que seria por volta do século V, né? Então Lao Tse, assim como Confúcio, eles viveram ali aproximadamente no século V. E o livro mais importante do taoísmo, então, vai ser o Tao Te Ching. O Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, também você pode encontrar essa grafia. Se a gente for traduzir literalmente, o título seria Caminho e Virtude Livro. Tá? Caminho e Virtude Livro. De uma forma mais aportuguesada, a gente poderia chamar de O Livro do Caminho e da Virtude. Né? Esse caminho seria o Tao. Né? Então, a própria religião ela tem esse nome de taoísmo porque se imagina que existe um princípio, um caminho, um norte, um fundamento que explica a realidade, que explica a estrutura realmente da natureza, do ser humano e de tudo que existe, que é o Tao, certo? O Tao, ele se subdivide, né? E uma das características da religião taoísta, né, ou do pensamento taoísta, seria justamente a dualidade, pressupondo aqui então que esse Tao, a primeira subdivisão que ele vai fazer, ele vai agora se subdividir em Yin e Yang. Então, Yin e Yang são as duas primeiras formas do Tao a partir do momento que ele perde a sua unicidade e se torna uma dualidade. Né? Então, o Yin e o Yang, eles são normalmente representados por esse símbolo aqui que você está vendo. Ou seja, seriam duas forças que estão, de certa forma, unidas e complementares, em que um pouco de uma está na outra, de forma que uma pode se transformar na outra. Aqui nós temos a ideia de que a estrutura da realidade ela possui duas forças contrárias que se complementam e se transformam uma na outra e que estão em constante movimento. Então, seria o Sol e a Lua, o dia que se transforma na noite e a noite que se transforma no dia, o adulto que gera o bebê e o bebê que se transforma em adulto. Então a vida chega na morte, mas antes de chegar na morte ela gera uma nova vida, né? Então aquele que já é maduro pode gerar uma nova vida, mas a nova vida vai ter que esperar chegar até a idade adulta para continuar esse ciclo. Então seria a ideia do salgado e do doce, do úmido e do seco, do quente e do frio, das trevas e da luz, tudo aquilo que está, de certa forma, se equilibrando na realidade. Tá? Então a filosofia taoísta ela vai falar inclusive sobre a alimentação. Ela vai dizer que quando você come determinada fruta, você deveria então equilibrá-la com outro tipo de alimento, certo? Quando você come determinada proteína, você tem que ingerir outro tipo de alimento para equilibrar. Então, os alimentos, o ser humano, os líquidos,
tudo aquilo que a gente tem controle para poder equilibrar, tanto na arquitetura quanto na música, a gente deve recorrer a esse princípio do yin e do yang, né? O grave e o agudo, né? O alto e o baixo, o muito e o pouco, tudo isso tem que ser bem equilibrado. Nessa visão do equilíbrio, o taoísta vai entender que a imortalidade depende do equilíbrio interno do ser humano. Então o taoísta ele tem como objetivo a sua própria imortalidade. Ou seja, o seu corpo, o seu sistema humano, a sua unidade de ser, precisa estar sendo corrigida dos seus desequilíbrios para que sua vida se prolongue. Isso vai dar origem à medicina tradicional chinesa, inclusive até com outras artes derivadas desse princípio, como por exemplo a acupuntura, tá? Então, se a gente for analisar, por exemplo, aqui a acupuntura, ela vai ter como base a ideia de uma energia espiritual que existe dentro do corpo humano. Então, o corpo humano, ele teria nele uma energia espiritual, uma energia metafísica, uma energia transcendental, que estaria ligado, então, a uma força sutil da natureza, que não é capaz de ser compreendida através do método científico, mas através de um sistema filosófico simbólico, como é o taoísmo. E a acupuntura ela vai tentar, então, achar os pontos principais, os pontos chaves, os pontos cardeais dessa energia. Vai se utilizar justamente dessas passagens aqui, desses meridianos, como o acupunturista chama, essas linhas pelas quais essa energia transita no corpo humano. E como eu estava falando, o taoísmo ele envolve então toda essa parte mais medicinal. Inclusive o taoísmo ele vai pregar, né, ele vai, digamos assim, exigir ou requerer dos seus praticantes que eles aprendam técnicas respiratórias, ou seja, para realmente trabalhar com o equilíbrio do corpo, técnicas inclusive sexuais, porque o sexo é visto também dentro dessa dinâmica de equilíbrio de yin e yang, né? Exercícios físicos mais relacionados à ginástica e à meditação, tá bom? Então tudo isso faz parte do pensamento taoísta. Qual seria o complementar aqui do taoísmo que dá o acabamento da religião chinesa? É o confucionismo. O confucionismo, então, ele vai ter como seu principal expoente, aí, o seu fundador, aquele que dá o nome dessa filosofia, o filósofo Confúcio. Que essa palavra, esse nome, Confúcio, ele já é uma aportuguesação do termo original, né? É uma forma que nós aqui no Ocidente, né, através da língua italiana, da língua francesa, a gente mudou essa palavra para poder pronunciar de forma mais confortável. Mas o nome original então é Kong Tzu. Kong Tzu, ou o mestre Kong, assim como Lao Tse, ou o mestre Lao, eles que provavelmente eram contemporâneos, então ele vai trazer uma série de sabedoria, uma série de, digamos assim, sentenças ou provérbios que vão guiar as relações morais e éticas da sociedade chinesa. Muito do seu conteúdo, da sua filosofia, dos seus ensinamentos, vai estar então compilado num livro chamado Anacletos. Então Anacletos seria uma compilação de vários desses provérbios, dessas sentenças de Confúcio, tá bom? O confucionismo, diferente, por exemplo, da filosofia socrática, né, e posteriormente da platônica, da aristotélica, que seguem a linha socrática, ela não vai ser uma filosofia investigativa, né? Ele não vai ter como objetivo se utilizar da razão humana para descobrir verdades que só são acessíveis através da razão. Não, esse não é o objetivo de Confúcio. Confúcio, ele vai trazer um ensinamento moral que tem como objetivo fazer com que aquele jovem, aquela criança, aquele iniciante
aquela pessoa que está iniciando agora a sua vida possa então viver uma vida de uma forma sábia, tá? E muito da doutrina confucionista vai estar relacionado justamente com os bons costumes, ou seja, a ordem que a sociedade precisa ter. Então, a filosofia de Confúcio, ela vai trazer uma ideia de hierarquia, ela vai trazer uma ideia de autoridade, uma ideia de ordem, uma ideia de disciplina, uma ideia de obediência, tá? Então, todas essas palavras, elas estão dentro do cerne da filosofia confucionista. Por isso que a filosofia confucionista foi considerada uma filosofia conservadora. Uma filosofia que preza pela família, que preza pelo Estado, que preza justamente pela religião, pela tradição chinesa. E quando acontece ali, já no século XX, a Revolução Comunista na China, através de um jovem estudante chinês chamado Mao Tse-tung, né, o confucionismo vai ser proibido, vai ser perseguido, vai ser banido, né? Então Mao Tse-tung, quando ele consegue consolidar a Revolução Comunista e transformar a China no país comunista que ele é hoje, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é justamente tentar banir das universidades, banir do estudo dos jovens a filosofia confucionista, porque era uma filosofia muito conservadora, tá bom? Então, basicamente, a religião tradicional chinesa, ela está baseada tanto no confucionismo quanto no taoísmo. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, eu espero que vocês tenham entendido. Deixe aí nos comentários qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer dúvida que vocês tenham. Deixe também o seu gostei se você gostou. Mande esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que podem ter interesse nesse assunto. E até a próxima. Bons estudos!